Vamos falar do Flamengo, hora de virar a página aqui do Bate-Pronto desta quarta-feira. O Mauro César publicou um texto na coluna dele no UOL, em que as vendas do Flamengo ao futebol europeu, de 2017 até hoje, renderam quase 200 milhões de euros, ou seja, mais de R$1 bilhão. Do lateral esquerdo Jorge, negociado com o Mônaco por 9 milhões de euros, a Matheus França, o atacante, porque agora o lateral está voltando para o Flamengo, do Corinthians, enfim, também quer ser chamado de Matheus França, mas o atacante Matheus França, que foi para o Crystal Palace no ano passado por 25 milhões de euros, foram 10 atletas negociados, tá? Desde o lateral esquerdo Jorge ao Matheus França, com 9 clubes da Europa nesse período. O mais caro, Vinícius Júnior, que saiu por 45 milhões de euros. Dos 8 que ainda seguem em times europeus, 4 mudaram de time em algum momento. E aí tem aquela coisa, fatia do jogador e tudo mais, Flamengo, com essas vendas, com essas transferências, ainda tira algum dinheiro, ainda tira alguma grana. O valor equivale hoje, pelo câmbio oficial, a 1,046 bilhão de reais, quase o valor total arrecadado por ano pelo Flamengo, na casa de 1,2 bilhão a 1,3 bilhão. Jean Lucas hoje no Bahia e Jorge, de volta ao Santos, são os dois dos 12 atletas negociados com a Europa que voltaram ao futebol brasileiro. Então, de 12 atletas que o Flamengo negociou com o futebol europeu, apenas 2 hoje estão no Brasil. O Jean Lucas no Bahia e o Jorge, que está de volta ao Santos. Mauro César, ontem a gente até comentava aqui no programa, o Flamengo ultrapassando aí a casa de R$1 bilhão em receita, e você trazendo esse detalhe que a venda de atletas também rendeu, acho que até mais do que o esperado. É um valor muito bom que o Flamengo consegue arrecadar com as suas vendas, Mauro. E esses são jogadores que foram para o futebol europeu, tem outros menores que foram para outros mercados, né, e que também renderam aí dinheiro ao Flamengo. Por exemplo, o Natan foi vendido para o Bragantino, depois seguiu para a Itália, né, e o Flamengo ganhou aí uma grana na venda do Natan, depois ganhou na venda para a Itália. Tem o Yuri César, tem vários jogadores que foram vendidos para outros mercados. Isso acho que mostra que mesmo o time que tem mais dinheiro no Brasil, ele depende, no futebol brasileiro é assim, muito de revelar jogador e vender bem esses jogadores, né? Isso que faz. O Palmeiras também vende bastante jogadores. Eu acho que isso mostra que faz parte da estrutura de um clube brasileiro, para ele ser autossustentável e ter condições de investimento, revelar jogadores e vender bem esses jogadores, né? No caso do Flamengo, a política sempre tem sido essa: vende e com isso viabiliza a contratação de outros jogadores mais prontos, e muitos deles são utilizados, né? O Paquetá jogou no profissional, o Vinícius Júnior jogou no profissional, agora o João Gomes foi campeão da Libertadores como titular do Flamengo, o Matheus França chegou a jogar algumas partidas e acabou sendo negociado. Então acho que é aquela coisa de usar o jogador por um período, vai te dar um retorno técnico e vender. É como funciona o futebol brasileiro. E tem uma outra questão também, que é muito difícil você... muita gente fala, por que não fica com um garoto, vai contratar um jogador de fora? É muito difícil você impedir que um atleta jovem, que tem a proposta de um time europeu, vá para esse novo clube, né? Porque é o que seduz os caras. Um garoto começando no futebol, de repente não vai ter outra chance dessa, aparece uma chance agora, sabe lá se vai aparecer outra. E cada vez mais as chances, boas chances, são dadas a jogadores muito jovens, até antes de fazer 18 anos, no caso do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Renier e do Endrick agora, por exemplo, né? Que são jogadores que já foram negociados antes de fazer 18 anos, por isso mesmo o Endrick ainda não pôde viajar. Quando fizer 18 anos no meio do ano, Real Madrid. Então, isso mostra que realmente é muito importante para qualquer clube brasileiro, independentemente do seu patamar financeiro momentâneo, revelar jogadores e negociá-los bem. Vanderlei Nogueira, Bruno Prado está aí. A venda de atletas para a Europa. A gente não está contabilizando outros mercados. Para a Europa, as vendas do Flamengo renderam mais de R$1 bilhão aos cofres da equipe rubro-negra, Vanderlei. Então, o produto que tem para vender, né? E fica aquela história que os dirigentes ficam torcendo para valer, e os jogadores também, seus agentes, claro, torcendo para o telefone tocar. E quando tem jogadores importantes, a gente sabe quando a base é boa, né? Jogadores jovens, a base é boa, muitos não serão usados. Eu tenho citado muito exemplo do Palmeiras aqui, mas poderia citar outras equipes também que têm uma boa base, mas a do Palmeiras comprovadamente é uma base muito boa. E tem um elenco lá, tem um estoque de jogadores e muitos não serão utilizados pelo time principal, né? Porque em alguns momentos não há espaço mesmo.
Em outros, há preferências, o técnico não aproveita muito. Então, são poucos que vão ilustrar e apresentar um grande espetáculo diante dos olhos da própria torcida, né? Aí está o Endrick. O Endrick não foi tão aproveitado como deveria. Mas outros jogadores saíram da base e o Palmeiras vendeu, né? Fez negócios, pode emprestar, depois pode trazer de volta. Agora é sempre uma grande caixa de joias que o clube tem para faturar uma grana. No caso do Flamengo, foi isso que aconteceu. Vendeu bem, recuando um pouquinho só no tempo. O Cruzeiro vendia maravilhosamente bem seus jogadores. E mesmo assim, vendendo bem seus jogadores, o clube foi estourado financeiramente por uma péssima gestão. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então não basta só vender bem, tem que vender bem e ter uma boa gestão para saber o que fazer com o dinheiro, não jogar pela janela, entender que dinheiro acaba, por mais rico que seja um clube, se ele não for bem dirigido, num determinado momento o cofre vai ficar vazio. É isso. Bruno Prado, a venda de atletas para a Europa rendeu mais de R$1 bilhão ao Flamengo. Bruno. O Flamengo, assim como vários outros, eles têm essa estratégia de venderem atletas mais jovens porque são os atletas que interessam para o mercado europeu. E aí, no caso do Flamengo e também do Palmeiras, eles conseguem manter uma base de jogadores já de meia idade ali, de 25, 26, 27 anos, alguns com mais de 30, que têm salários altos, os dois têm uma folha salarial bem alta. Então essa é a diferença, porque vender garotos sempre o futebol brasileiro vendeu. Só que hoje nós temos pelo menos 2 clubes e todos estão arrecadando mais, aí alguns não cuidam muito bem do dinheiro, mas todo mundo está arrecadando mais nos últimos anos. Hoje o futebol brasileiro consegue trazer mais jogadores do mercado da América do Sul, claro, os sul-americanos que não são vendidos para a Europa, e mantém alguns jogadores, como o Rafael Veiga, como o Dudu, como o Arrascaeta, o Gabigol, o Pedro, né? Jogadores que já têm mais de 25 anos ou estão nessa faixa de 25 um pouco mais, e eles formam a base dos principais times do futebol brasileiro. E os garotos são negociados, é só ver as últimas negociações para a Europa. O Endrick, o Vitor Roque, você citou o Matheus França, é um garoto, o Beraldo, o Moscardo. Então são esses jogadores jovens que a Europa leva. E se eles não derem certo lá, eles voltam para cá ainda com uma idade ainda jovens, como aconteceu com o Gabigol, por exemplo. Saiu jovem do Santos, não deu certo e voltou ainda jovem aqui para o futebol brasileiro. Jogou de novo no Santos e depois para o Flamengo. O próprio Pedro foi para a Fiorentina e voltou. Então, o mercado hoje é esse. Antes, quando você não tinha clubes com a capacidade de ter uma folha salarial alta, como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras e alguns outros, esses jogadores um pouco mais velhos, eles iam para um segundo ou terceiro escalão da Europa. Esse cara não interessa para o Real Madrid, mas, sei lá, ele vai jogar no Valência, vai jogar num time menor. Para esses caras que jogam no Flamengo e no Palmeiras principalmente, ganhando um belíssimo salário aqui no Brasil, titulares, estrelas dos times, disputando o título todo ano, com salário europeu aqui, eles não vão para esse segundo escalão, que é quem tem interesse. Esses times de primeiro nível vêm buscar os garotos. Quando o cara passa de 22, 23, já não está interessando para os times de primeiro nível da Europa. Falando do Flamengo ainda, outra novela que se arrasta no mercado da bola, na época de janela de transferências, Léo Ortiz, Flamengo e Bragantino. O Bragantino, que nas últimas horas assinou com a possibilidade de reduzir um pouco os valores que foram colocados na mesa e tudo mais. Ô Mauro, alguma informação sobre o Léo Ortiz? Flamengo que parece cada vez mais próximo, o mercado é muito dinâmico também. Acho que até já deve ter saído alguma atualização do Matias Vinha, mas parece que já tem algo firmado com o Matias Vinha. E no caso do Léo Ortiz, as novelas continuam, as conversas nessa novela continuam, Mauro. O Vinha depende só de uns detalhes da Roma, né? Com o Sassuolo, ele estava emprestado, a Roma vai ceder um jogador para o Sassuolo, já que vai antecipar a vinda do Vinha. Veja o caso do Vinha, parecido com o que o Flamengo fez fazer com o Mateuzinho, ou seja, emprestou para o Sassuolo, mas tira de lá quando quiser. Certamente emprestou por valores baixos, só pelo salário, aí o time do Sassuolo não pode fazer nada. Não, eu vou vender esse jogador aqui, manda ele de volta. Então, certamente deve ter lá uma cláusula que diz, você tira um, você me manda outro. Então, tem uma lista de nomes lá dispensáveis pela Roma e o Sassuolo escolhe um jogador para disputar essa segunda metade da temporada italiana.
e o Vinha vai embora. Está dependendo só desses detalhezinhos para o anúncio ser feito. O Léo Ortiz é aquela coisa que eu já falei aqui, o Flamengo começou a olhar para outros nomes do mercado, mas em momento algum ele desistiu do Léo Ortiz, só que depende do Bragantino descer um pouco a sua pedida, né? Se o Bragantino descer a pedida, pode haver um acordo. Geralmente essas definições, elas ocorrem mais no final de cada janela. No caso aqui do Brasil é só em março, e lá para a Europa é na virada do mês, agora para fevereiro. Tá bem na reta final, está entrando na reta final. Porque é aquela coisa, em qualquer negociação você vai protelando uma decisão tentando tirar mais do outro, né? Ou, para quem vai comprar, reduzir ao máximo a pedida de quem está vendendo. E aí fica esticando a corda até o final. Não por acaso, o último dia da janela sempre é muito movimentado, porque é a hora que vai ao racha. Você vende ou compra ou nada. E aí os acordos acabam saindo, né? No final, último dia, últimas horas, o cara pensa o quê? A melhor proposta que eu tenho por esse cara é essa, eu vou vender logo. O próprio Vinha, o Flamengo já estava achando que só ia conseguir definir lá pelo último dia. Acabou que avançaram um pouco mais e chegaram num consenso pelo uruguaio. Flamengo com Matias Vinha, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, um quarteto uruguaio no time do professor Tite. Vanderlei. O Flamengo estava interessado, falando do Léo Ortiz, estava interessado em comprar o Léo Ortiz e tinha oferecido 6 milhões, né? E o Bragantino estava pedindo 12, né? Pelas informações que a gente tem. E aí, aqui mesmo no programa, nós falamos, né, de um telefonema que parece que foi confirmado mesmo do Léo Ortiz, pedindo que o Bragantino fosse mais flexível na negociação. E aí não deu, conversaram, então não deu acordo. Porque era 12, não tinha acordo, ele é muito importante e tal. Nas últimas horas, surgiu a informação que o Bragantino aceitaria 10. Eu achei até que, poxa, ele foi flexível. Aí eu recebi a informação que 10 é o valor da multa contratual. Então, se o Flamengo topasse, não tinha nem que discutir. Aquela mesma coisa que fez com o De La Cruz. Chega lá, entrega o cheque de 10, a multa está paga e adeus, Léo Ortiz. Agora, aparentemente, o Flamengo quer uma redução um pouco maior. Então, eu acho que essa conversa ainda está viva, é muito provável que dê negócio, né? É muito provável que dê negócio. Por 8, não sei, por 9, não sei. Mas eu acho que, porque claramente o jogador aprecia, digamos assim, a ideia de se transferir para o Flamengo. Eu acho que vai dar negócio, Pedro. Bruno Prado, segue aí a novela Flamengo, Léo Ortiz e tá chegando o Matias Vinha, como eu destacava aqui, um quarteto uruguaio no time do professor Tite, Varela, Vinha, Arrascaeta e Nicolás de la Cruz. E que o Flamengo deve perder os 4 na Copa América, né? Além do Eric Pulgar, né? Você acaba sendo punido porque você contrata jogador bom. E não só o Flamengo, muita gente vai perder jogador. O Vinha vem para repor o Felipe Luiz, que se aposentou. Tem uma característica diferente do Ayrton Lucas, até nesses primeiros jogos do Flamengo, em muitos momentos o Cebolinha fica aberto e o lateral esquerdo, que é o Ayrton Lucas, a princípio, muitas vezes apoia por dentro. Acho que o Vinha tem até um pouco mais essa característica, né? O Ayrton Lucas é um cara que eu vejo mais como um cara para atacar a linha de fundo. Então ele vai ter 2 jogadores com características, o Tite terá 2 jogadores com características um pouco diferentes ali para a lateral esquerda. E na zaga, o Rodrigo Caio saiu, mas já nem vinha jogando. O Pablo, não sei se vai ficar. Então o Flamengo busca mais um jogador, que é o Léo Ortiz. Tem essa dificuldade na negociação porque o Red Bull Bragantino não está desesperado por dinheiro, então é mais difícil negociar com quem não está desesperado, com quem não precisa do dinheiro agora para pagar a dívida amanhã. Então isso fica mais difícil e o Flamengo tem que saber qual é o limite. Até como eu falei ontem, assim, eu acho o Léo Ortiz até um bom zagueiro, o Tite gosta dele, convocou para a seleção, mas eu não vejo ele como um zagueiro acima dos que o Flamengo já tem lá. Então tem que ver até onde vale. O Bragantino tem o direito aí, tem contrato, tá? Nada de errado no que o Bragantino está fazendo, está querendo. Ele acha que vale tanto e está pedindo. Mas aí eu acho que o Flamengo tem que ver até onde vale. Não acho que o Léo Ortiz é um cara que vá assim mudar, né? Ele é bem melhor que os outros que estão aqui. Não acho. Acho que ele é pelo menos do mesmo nível dos que já estão no Flamengo.